A reportagem que repercutiu ontem, Alexandre de Moraes afirmou que esposa de ministro não pode atuar no STF por uma questão de ética. Ética para quem? Hoje, a continuidade desta mesma reportagem traz um outro ponto de vista ainda mais sensível. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago a continuidade da reportagem que eu trouxe ontem no vídeo anterior. Alexandre de Moraes afirmando que a esposa de ministro não deve atuar no STF por questões de ética. Basta saber ética para quem, que até agora eu ainda estou confusa, tá, em relação a esse relato dele na tarde de ontem com os outros ministros. E o interessante é que ele aproveitou, e também disse que ele é contra vedações aos ministros, aos ministrados. Muito interessante isso. Eu fiquei com pena dele. Ou com pena de mim, por ser professor e ganhar tão pouco. Vamos ver o vídeo, gente? Tá muito interessante. Mas é infinitamente mais habilidoso politicamente que os demais ministros. Ele literalmente engoliu o STF. Após apertar Fachin, ele fez o presidente da corte recuar naquilo que era seu maior sonho, um código de conduta. Moraes mexe esse tabuleiro como ninguém naquele STF. O que será que está por trás disso? Mas Moraes e Toffoli reagem a código de conduta de Fachin. Legislação atual basta. Logo na sequência, no dia seguinte, Fachin cancela a reunião para discutir código de ética no STF. Adiamento de almoço ocorre após Moraes e Toffoli darem recados contra novas regras. O que será que tem nesse tabuleiro que fez Fachin recuar? Alexandre de Moraes, com seu histórico de Ministério Público, de advocacia, secretário de Segurança Pública, ele engoliu todos os demais ministros. Hoje não há como negar, o STF é dele. Ele fez o Fachin recuar no seu maior objetivo como ministro da corte. O maior objetivo de vida do Fachin como presidente do STF era a criação desse código de conduta. E ontem, Alexandre de Moraes, publicamente, no microfone, apertou o Fachin. No dia seguinte, Fachin já recuou. E Moraes ainda triplicou a aposta, como sempre. Foi para cima até da imprensa, deu recado para todo mundo. Quem manda no Brasil sou eu e não vou me curvar, não importa o que aconteça. Vejam essa fala do Moraes, chega a dar dosinha dos magistrados, Coitadinhos, como a vida deles está difícil. Como é difícil ser ministro da Suprema Corte nesse país. Olhem isso daqui. Parece, presidente, boa parte da imprensa, alguns críticos do Supremo Tribunal Federal, parecem ou por desconhecimento, ou por má interpretação, ou, infelizmente, muitos, por absoluta má-fé, que não há vedações aos magistrados e que os magistrados não observam e não respeitam essas vedações. Não há nenhuma carreira pública com tantas vedações como a magistratura. Já começam as vedações constitucionais. O magistrado não pode fazer mais nada na vida. Só o magistério. O magistério pode dar aulas, pode dar palestras. E como o magistrado só pode dar aulas e só pode dar palestras, passaram a demonizar palestras dadas por magistrados. Todas as carreiras podem ser sócio comercial, inclusive atuando, podem exercer em outros horários outra atividade. O magistrado não. Pode dar aula e pode dar palestras. Por falta do que criticar, daqui a pouco também a má-fé vai para quem dá aula nas universidades.
O magistrado não pode receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação em processo. O magistrado não pode ter ligação com o processo que julga. E o magistrado, todos os magistrados, inclusive os magistrados desta Suprema Corte, não julgam nunca nenhum caso em que tem ligação. Para quem assistiu o vídeo que eu postei ontem, eu mostrei que em 2023 o Dias Toffoli deu uma canetada no caso da JF, que sua esposa era advogada e suspendeu multa de 10 bi. Então, alto lá. Mas não parou por aí. Moraes, inclusive, defendeu a possibilidade de magistrados serem sócios de empresa, receberem dividendos. Ressalvadas as exceções previstas em lei. E a LOMAN diz que não pode ser sócio dirigente. Se assim não fosse, ministro Cássio, nenhum magistrado poderia, por exemplo, ter alguma aplicação no banco. Ações de um banco, é acionista do banco. Então não vai poder julgar ninguém no sistema financeiro. Isso, Alexandre, teria que doar a sua herança a alguma entidade de caridade. Óbvio que todo mundo é livre para fazê-lo, mas se ele tem um pai e uma mãe que é acionista de uma empresa, dona de uma empresa ou de fazenda, vários magistrados são fazendeiros, vários magistrados são donos de empresas. E eles, não exercendo a administração, eles têm todo o direito de receber os seus dividendos. Isso São proibidos de ter a gestão. A gestão. Isso é não deixar o magistrado na bolha. Quase que eu fico com dó da profissão de ministro do STF. Fato é que está instalado o cabo de guerra e Alexandre de Moraes é nitidamente mais forte que os demais nessa guerra. Por isso eu digo, precisamos de uma reforma no sistema de justiça. Não há outra saída para o Brasil. Ninguém questiona o que está na Constituição. O que se questiona é o que é feito fora da Constituição. Receber banqueiro em helicóptero, em resort, que irmão é laranja, contratinho de 129 milhões. Pera lá. Ninguém está questionando aquilo que a Constituição da República permite. Ser acionista não sendo sócio administrador, ninguém discute isso. O que se discute é a esposa ser advogada e depois que o ministro se torna ministro do STF, o escritório da esposa quadriplica o faturamento e ações no STF. Pera lá. Vocês sabem o que está acontecendo, vocês sabem do que se trata. Ninguém está querendo criar aqui pelo em ovo. Apenas exigimos que a lei seja corretamente aplicada. É disso que se trata. Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Pessoal, vocês viram aí. Trouxe mais uma parte, tá, dessa reunião ontem lá no plenário, né, em que o Alexandre de Moraes, ele praticamente barrou, né, o código de conduta que o presidente Fachin queria implantar, queria pôr em prática, né? Ele barrou isso. Por quê? Porque para ele já está bom como está dentro da Constituição. Então, para ele não precisa mudar em nada. Né? E vocês perceberam ali que durante a fala dele, ele estava querendo se passar por vítima. Vocês viram? Estava querendo se passar por vítima. Dizendo que o cargo que ele ocupa, né, de magistrado, ele é limitado. Ele é limitado. A única coisa que ele pode fazer é dar palestras, né? Agora, fora isso, ele não pode ser sócio de nada, ele não pode ter direito a lucros de empresa, ele não pode nada diante da função que ele está ocupando no momento. Ué, mas se ele aceitou ser o ministro do FTS, sabendo dessa conduta de ética, sabendo desses procedimentos, sabendo de tudo isso aí, ele está questionando o quê? Sabe o que ele está questionando? É porque ele tem tudo isso. Ele tem participação de dividendos, ele tem lucros, ele tem esposa, né, que é advogada e que traz processos para ele julgar, e processos de milhões. Ou vocês acham que a empresa dela, o escritório dela, né, como foi dito aí nas reportagens, né, quando ganhou a Lei Magnitsky,
Vocês lembram disso? A empresa tinha não sei quantos bilhões aí. Como é que se enriqueceu assim, da noite pro dia, né? Como é que é isso? Não existe, né, gente? Isso não existe. Então eu vi ali que ele estava querendo ali se blindar, né, de todas essas acusações que ele está sofrendo. Foi isso que eu percebi. E querendo tirar um de coitadinho, né? Que não pode ter mais nada. Olha, eu também, dentro da minha área, dentro da minha profissão, eu não posso ter muita coisa não. Só posso ter 2 matrículas. 2 matrículas de estatutária. Fora isso eu não posso, porque aí vira acúmulo de matrícula. Ou seja, o professor já ganha tão pouco, né? Então ele só tem direito de ter 2 matrículas. Se ele quiser ganhar mais um pouquinho, ele vai ter que trabalhar numa escola particular ou ele vai ter que fazer dobra dentro da própria matrícula dele, que é muito pouco. É muito pouco. Ou seja, ele não pode ter 3 matrículas, 4, ele não pode. Porque senão vira acúmulo de matrícula. Então eu também sou limitada. Eu sou limitada a 2 matrículas, né? Quando a gente quer fazer um por fora, ter um extra, a gente vem para o YouTube, a gente vai trabalhar numa escola particular, né? É assim que a vida segue. Então ele está querendo se fazer de vítima ali, porque o negócio está pegando, né, gente? O bicho está pegando para ele. Está pegando. Então ele veio a público ali se fazer de vítima. E vocês, o que acham disso aí? Ficaram com peninha do Alexandre de Moraes? Ficaram com pena dele? Tadinho. Só pode dar aula, não pode expandir o patrimônio dele, que já está mais do que expandido. O que vocês acharam disso? Ficaram com peninha dele? Deixa aí nos comentários que eu quero saber o que vocês acharam dessa continuidade dessa reportagem aí, tá? E também, meus queridos, não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? De deixar o like de vocês. Já falei para vocês que a inscrição de vocês, o like de vocês, os comentários de vocês é importante para o YouTube. É importante para o meu canal se manter, né? É importante para o YouTube distribuir os meus vídeos para mais pessoas, tá? Agradeço a vocês sempre pela oportunidade de estarem aqui comigo, de fazer parte dessa família digital que eu estou criando, tá? Muito obrigada, meus amores. Ficam com Deus e até o próximo vídeo.